Sabe? As pessoas procuram hoje a igreja onde tem profecia, onde tem revelação, sabe? Onde a teoria da prosperidade é que impera. Só que eu declaro para vocês com toda a convicção e com toda a certeza do mundo que esse não é o caminho de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras demais coisas vão ser acrescentadas. Então, para viver a fé, eu tenho que estar preparado para escutar o discurso duro, aquele que vai colocar enfrentamento com o meu pecado, com a minha vontade, com a minha carne, aquilo que vai fazer eu refletir, aquilo que vai fazer eu pensar se de fato a minha vida está de acordo com a vontade de Deus ou só de acordo com a minha vontade. E é nisso que a gente precisa refletir. Jesus pregou o tempo inteiro isso. E Jesus não revelava para as pessoas as coisas, muito pelo contrário, ele falava por parábolas, ele fazia as pessoas pensarem. Ele fazia as pessoas pensarem. As pregações do Senhor faziam as pessoas pensarem, refletirem sobre a vida delas. Então que você entenda isso. E se alguém que convive com você, que faz parte de alguma igreja, disser para você: olha, eu vou em tal lugar porque tem revelação, porque tem prosperidade, você vai porfiar pela porta larga, a porta da perdição, porque essa porta não vai te levar para a salvação. Jesus também fez muitos discursos duros. Por exemplo, se você ler o livro de João no capítulo 6, você vai ver. Jesus, ele discursa, ele faz uma pregação onde as pessoas se assustam. Eu vou colocar para vocês um versículo. Põe para mim João capítulo 6, pode ir para o verso 60, por favor. Olha só o que diz, muitos dos seus discípulos, olha só, não era mais 12 aqui, começou com 12, mas depois foi prosperando a obra do Senhor, ele foi ganhando outros discípulos. Então eram muitos discípulos que seguiam Jesus. Mas olha o que diz a palavra: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo aquele discurso, aquela pregação, eles disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? E não mudou, passou 2000 anos e não mudou, porque tem pessoas na igreja que não conseguem escutar um discurso duro, quando o pecado dela é questionado, quando a falha dela é questionada. Quem pode? Só quem crê, só quem vive pela fé, só quem busca a salvação. As pessoas que buscam a prosperidade, as pessoas que buscam a revelação, as pessoas que buscam saciar o seu ego, elas não aguentam, porque de fato a palavra de Deus é dura, a fé é bruta. A fé não é um sentimento, a fé é bruta. Muitas vezes a gente tem que ir contra o nosso sentimento, contra o nosso coração, para ter uma vitória. Sim ou não? Olha só, então ele vai lá e fala: dura esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse: vocês estão se escandalizando por causa desse discurso? Que seria, pois, se vocês vissem subir o Filho do Homem para de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e... bem forte para Deus, olha só. As palavras que eu digo, por mais que sejam duras, elas são Espírito e vida. Por mais que sejam duras, por mais que fere o meu sentimento, são Espírito e vida. Pode mais um, por favor. Mas há alguns de vós que não, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de em Judas Iscariotes. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for o quê? Concedido. Desde então, poucos. Ah, não é pouco? É muito.
Desde então, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? E já não andavam com? Eles fizeram o quê? Tornaram para trás. Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela... E se ele se retirar, a minha alma não tem... Bem forte para Deus. A minha alma não tem prazer nele. Ou seja, como o pastor Henrique pregou, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Ah, não aguento mais essa vida, não aguento mais servir o Senhor, eu estou cansado. Ei, eu também estou. Eu também estou. Mas foi uma escolha que eu fiz e acredito que você fez também. Não tem como retroceder, não tem como voltar atrás. Porque se eu fizer isso, o Senhor vai se desagradar da minha alma. Sim ou não? Eu estou pregando para vocês fábula? Não, estou pregando a palavra de Deus. Vamos voltar então, olha só, 666 que nós paramos. Então, já não andavam com ele, tornaram para trás, retrocederam. O que acontece nesse momento então? O Senhor olha para eles e não se agrada daquela atitude. Por quê? Porque o Senhor sabia que eles queriam ouvir coisas boas. Coisas, como eu acabei de dizer para vocês, que vai saciar o ego, que vai alimentar o sentimento, e não a fé.